Vulgo Juca. Pastor Juscelio, tem um avião pousando aí, não tem? É um helicóptero. Pastor Juscelio foi pastor do Meuvan, aqui do Meuvan Casais, aqui em Itajaí. Nós nos conhecemos há muitos anos. Eu conheço o pastor Juscelio, acho que ele tinha 12 anos de idade. Cabelão, andava o cabelo, fazia assim. Mas tanto o meu cabelo como o dele foi para a missão. Nós estamos aí lutando nos heróis da resistência, né? O pastor Juscelio hoje pastoreia o Meuvan de Campinas e também cuida de uma rede de pastores na região de São Paulo. E um homem de Deus, família abençoada, somos amigos, confidentes, temos uma relação não de serviço, mas de amizade, de amor. Nós louvamos ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Juquinha, é nóis. Obrigado, pastor. Podem sentar, irmãos, fique à vontade. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe seu coração, seu espírito, sua mente. É uma honra muito, muito, muito grande. De fato, uma honra. E carregada com uma responsabilidade, poder gastar esse tempo aqui, para de alguma maneira edificar a sua vida, contribuir com essa composição que está sendo construída aqui, entre ontem e hoje, amanhã, nessas horas que vão seguindo. O Senhor pegando cada coração, atingindo cada ponto da nossa vida. Mas antes de orar, de ler, deixa eu santificar um pouquinho o pastor Fernando aqui, para alguns irmãos de algumas regiões do Brasil, que aqui nessa terra aqui, na nossa terra aqui, ferrar alguém é fazer com que alguém se dê mal, é você castigar alguém que fez alguma coisa errada. Se ferrar é quando você se dá mal. É só isso, puramente isso, exclusivamente isso. Como essa palavra não tem a mesma conotação em outras regiões do Brasil, quero dizer para você de antemão que eu já sei que o pastor Fernando não sabe disso. Então, santifica a tua mente, porque ele só estava falando sobre alguém se dar mal de forma corretiva. Tá bom, irmãos? E de nada, Fernando. E vamos orar ao Senhor, né? Mais uma vez, alguém já falou que oração nunca é demais. Então, assim como o pastor Fernando, eu peço que você estenda sua mão para cá, como corpo, como sacerdotes. Vamos orar para que o Senhor, Ele fale aos nossos corações, como tem feito por meio dos louvores, por meio de cada abraço, por meio de cada crachá confeccionado, cada intercessão. Nós te louvamos, Deus. Nós te glorificamos de todo o nosso coração. Seja exaltado, seja glorificado em nosso meio. Obrigado pelo teu santo e glorioso Espírito. Obrigado porque nós estamos na casa do Pai. E isso é tudo, porque o Senhor veio recuperar para nós um pai e uma casa. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Seja adorado na presença dos deuses a ti. Nós cantamos louvores ao Senhor. Nós te glorificamos, Deus. Esse ambiente é produzido pelo Senhor, porque a glória é para o Senhor. E nós declaramos o nosso amor e a nossa gratidão. Nós declaramos a tua santidade, Senhor. Seja exaltado em nosso meio. Enquanto o Senhor estabelece essa frequência única com a tua voz, seja exaltado. Seja bendito. Ó Deus, nós te amamos, Senhor.
Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Obrigado, Senhor, por estar em tua casa. Oh Deus, obrigado pela tua proteção. Obrigado, Espírito Santo, porque tu salva os ambientes. Obrigado, Senhor. Colocamos tudo debaixo do teu sangue, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Cumprimento mais uma vez cada irmão, cada irmã, pastor, pastora, cada um que se dispôs a sair da sua casa e se expor ao Senhor nesses 3 dias aqui dentro. Certamente não será em vão, porque o Senhor tem muito mais interesse nos nossos encontros com Ele do que a gente mesmo. E que o Senhor te dê a graça da mulher do fluxo de sangue, que soube estar com Ele sozinho no meio da multidão, ainda que havia um culto público. Para aquela mulher só existia ela e Ele. Que seja assim com você. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juscelio de Souza, sou casado com a Lulu, ainda que a grande maioria, pelo nosso contexto Mevan, sabem, conhecem. Eu estou primeiro retiro de pastores que a minha Lulu não está, e ela está se recuperando, se levantando, está com a imunidade muito baixa, então alguns sintomas têm aparecido no corpo, mas ela está se recuperando. Então ore pela minha Lulu. E ela não está aqui, faz muita falta para mim. A gente vai envelhecendo junto e não consegue mais viver um sem o outro. É uma coisa inexplicável, é muito inexplicável. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 4, no versículo 20. Primeira Reis, capítulo 4, versículo 20. A gente vai se esforçar para ser breve. Graças mille. Muito obrigado. Como disse o pastor Fernando, a gente vai, eu penso que um encontro como esse, na medida também que a gente vai ganhando experiência com o Senhor, com a vida com o Senhor e a nossa caminhada de fé, a gente vai entendendo que encontros como esse, a gente vai ficando menos pregador e mais um irmão que reparte o pão na mesa com aquilo que são realidades da nossa vida, sempre tendo em vista aqui que a gente está falando para um pastor, para uma pastora, alguém que tem um selo do Senhor sobre a sua vida, um chamado, uma marca. Isso não é normal, não é tão simples gerenciar isso, fazer a gestão disso, porque não é normal essa marca de ter um chamado específico do Senhor, aquele que vai além do chamado da salvação, aquele que vai além de você atravessar o mar vermelho e ter escapado da condenação eterna, do fogo, do inferno, mas é chamado para colaborar, ter ações específicas que colocam o povo dentro de Canaã, que colocam o povo dentro do propósito de Deus. Então eu sempre brinco dizendo que é como o dia do Senhor. Ele é terrível e maravilhoso. São duas realidades que correm juntas, porque a gente lida com questões eternas que
são altas, muito altas. Lida com aquilo que Jesus falou que seriam obras maiores que a dele. Só que ao mesmo tempo você é um ser humano, como diz a Bíblia sobre Elias, sujeito às mesmas paixões. E você administrar isso tudo dentro da sua vida é muito mais desafiador do que pregar o evangelho que a gente acha que foi feito para pregar. Porque isso a unção, o dom faz. Administrar o reverberar disso na nossa vida pessoal é um desafio muito maior. Então, se eu posso, nesses minutos, repartir um pouquinho daquilo que eu penso que é uma causa, uma dor nas nossas vidas daqueles que têm chamado. E como o pastor Luiz Hermínio falou sobre uma menção que o Fábio fez, disse que aonde está a tua dor, aonde são as verdadeiras fontes de cura, porque foi isso que Jesus fez na cruz, como bem colocou o pastor aqui, no lugar mais maldito, ele fez sair cura. Por isso que já não é tão simples para a nossa vida, para a nossa alma fazer essas leituras. Isaías 53, do versículo 2 em diante, Isaías vai descrever o que ele está vendo. Isaías não profetiza, ele descreve. Um cenário se montou na frente dele e ele começa a olhar o Cristo na cruz e ele começa a escrever. Do versículo 2 em diante, ele escreve o que viu. O versículo 1 tem uma exclamação que é dele, aquela é de Isaías. Ele abre dizendo: quem dará crédito? Porque você imagina, Deus fala para ele: eu vou mostrar agora para você o Salvador do mundo, o Salvador de Israel. E de repente mostra um homem na cruz. Isaías sabe, maldito aquele que foi morto no madeiro. E de repente Deus mostra um desenho para ele dizendo: o Salvador do mundo é esse, o amaldiçoado por Deus. Ele diz: quem é que vai crer nisso? Ninguém vai acreditar nisso, mas como eu sou profeta, vou ser obediente. Ele começa a escrever. Por causa dessa dicotomia que é aquilo que nós podemos chamar de céu e terra. Então quero ler com você capítulo 4, versículo 20 de 1 Reis, que diz assim: eram, pois, os de Judá e Israel muitos numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Eu vou ler o versículo 20 de novo. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. E dominava Salomão sobre todos os reinos. Aqui a Bíblia dá uma amostragem do que Deus colocou debaixo da governança de Salomão. O que Deus colocou debaixo da gestão de Salomão. Debaixo, a palavra domínio fica um pouco estranha para nós. Nós sabemos que Salomão era um rei, então era um reinado, e ele fazia gestão sobre tudo aquilo, entregava provisão para tudo aquilo, criou meios de que toda aquela realidade de pessoas vivesse um padrão do reino de Deus. Ele era o escolhido de Deus, uma grande, na sombra das realidades, um grande prelúdio de Cristo, porque quando Deus fala para Davi: não é você que vai construir a tua casa, é a minha casa, quem vai construir essa casa vai ser o seu filho. Isso é um prelúdio, porque
era Deus, não foi Deus que construiu a casa que moramos hoje. Quem construiu foi Cristo, foi o Filho que construiu. Então Salomão trazia essa conotação do reinado do Messias. Ele constrói o templo, ele constrói essa casa onde Deus vem morar dentro. E só que a Bíblia fala que as pessoas que estavam debaixo do seu reino eram como a areia do mar. Eram areia que está no pé do mar. Então não tinha nem como dimensionar isso. Foi um termo encontrado aqui para mostrar que Salomão governava sobre muita gente e dava condição a todo aquele povo de viver um padrão do reino de Deus. Isso está no versículo 20. No 29 vai dizer assim: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e largo coração, como a areia que está na praia do mar. Ou seja, Deus não colocou só Salomão sobre muitas pessoas, numerosas como a areia do mar. Deus deu para Salomão um coração tão expandido, do tamanho da areia do mar. Em outras palavras, Salomão não tinha aquela gestão, aquela governança, aquele reinado que tinha só porque era um sucessor do antigo rei, porque era o filho do antigo rei. Não, Deus expandiu ele por dentro, uma forma tão grande que cabia dentro dele todo aquele reinado lá. Eu vejo que o maior desafio para nós, eu não sei se é o maior, mas se ele não é o maior, ele está entre os primeiros. Desafio de um pastor, uma pastora, alguém que ganhou de Deus uma missão, é ser do lado de dentro grande o suficiente para poder pastorear, conduzir, governar sobre aquilo que Deus fez crescer do lado de fora. Esse é o nosso maior desafio, porque Ele não deu só um povo do tamanho da areia que está no pé do mar. Ele deu ao coração de Salomão uma grandeza do mesmo tamanho, porque na medida que Deus nos unge, na medida que Deus vai nos dando dons e habilidades, sejam elas reconhecidas no nosso meio como algo espiritual ou não, porque a gente ainda faz uma dicotomia muito grande. Dons para nós, habilidades divinas, são coisas que acontecem na atmosfera de um culto, ou que passa pelo meio religioso. A gente não consegue imaginar que Bezalel era um artífice, que fazia coisas para o templo, não pregava, não orava, não era sacerdote, não tinha essa conotação. E alguém já falou que a primeira pessoa que Deus enche do seu espírito é para um artífice. Então, seja qual for a habilidade que você ganha, existe uma realidade que na medida que o teu dom, a tua unção, você multiplica os teus talentos, gera uma demanda, gera um crescimento, gera uma expansão do lado de fora, que vai exigindo de você do lado de dentro um crescimento proporcional. Senão você começa a ser machucado e maltratado por aquilo que você chama de bênção. Por aquilo que você chama de bênção. Quando eu tenho a oportunidade de falar para um empresário, que não é a minha praia, mas quando eu tenho a oportunidade de falar, uma coisa que eu digo para o empresário é que se a empresa dele do lado de fora for maior do que ele como empresário do lado de dentro, uma das coisas que acontece é que ele vai trabalhar de empregado para aquilo que ele é dono. De igual modo, se o meu ministério do lado de fora começa a se tornar maior do que eu do lado de dentro, aquilo que Deus me deu começa a me amaldiçoar. Se o meu coração não se expandir pela renovação da minha mente,
aquilo que é fruto de uma promessa começa a me machucar. E você conhece muito bem aquela experiência que Deus deu para Moisés, quando Moisés mais ou menos ele pergunta assim, quando Deus entrega aquela missão de ser um libertador, de voltar para o Egito, de libertar o povo dele, e Moisés mais ou menos pergunta: Deus, a partir de quê? Como que isso vai ser? E Deus pergunta: o que você tem na mão? Então Deus estava dizendo: meu filho, a partir daquilo que hoje você tem na mão, nós vamos começar. E ele: o que você tem na mão? Eu disse: eu tenho um cajado. O senhor joga o cajado no chão, e esse cajado, do nada, ele vira uma cobra. Não vira só uma cobra, não vira só uma serpente. A Bíblia diz que essa serpente começa a correr atrás de Moisés. E Moisés começa, e Deus fala: Moisés, pega de novo esse cajado, pega essa serpente. Ele põe a mão na serpente, ela volta a ser cajado. E no segundo momento, ele fala: coloque a mão no seu coração agora. E ele colocou a mão, tira, estava leprosa. Bota a mão de volta no peito, Moisés. E agora? Ele olhou, ela estava pura, como a pele de uma criança. O que Deus estava dizendo: Moisés, isso que eu te dei na mão, esse cajado, o teu chamado, o teu ministério, tua unção, vai ser para você um cajado ou uma serpente, dependendo de como estiver o teu coração. A mesma coisa que era para ser bênção, pode se tornar maldição. Porque uma construção começa a acontecer. E a coisa interessante é que Deus fala: pega a serpente pela cauda. Com todo respeito, nem se você mandar um louco fazer isso, nem um bêbado não vai pegar uma serpente pela cauda, não é verdade? Agora, você pegar uma serpente pela cauda não exige habilidade. Vou repetir: se Deus mandar você pegar uma serpente pela cauda, é porque Ele não está buscando em você habilidade, Ele está buscando em você confiança nele. Porque pegar uma serpente pela cauda seria o mais inábil a fazer isso, o menos conhecedor dessa realidade de pegar uma cobra. Pega pela cauda, precisa muito confiança. E o trabalho de Deus conosco é a partir de construir confiança. Por isso que hoje, por incrível que pareça, nas minhas leituras, nosso maior tropeço é aquilo que a gente já sabe. Porque aquilo que a gente já sabe não exige confiança. As coisas que Deus já nos ensinou, as coisas que Ele nos ensinou a fazer, as coisas que nós aprendemos a fazer, hoje nós já sabemos. Fica difícil para Deus encaixar uma mudança por causa daquilo que nós já sabemos. E você sabe, é muito dito em nosso meio, o próprio Moisés, quando Deus diz para ele falar com a rocha, Moisés não foi, quando ele, ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha com um cajado. Moisés não foi traído por uma cobiça. Moisés não foi traído por aquilo que a gente julgaria como algo pecaminoso. E Moisés também não foi enganado pelo diabo. O diabo não enganou Moisés, não. Moisés tão somente estava refém daquilo que Deus o havia ensinado. Deus treinou Moisés no cajado. Deus ensinou Moisés sobre o cajado. Moisés tocava no rio, virava sangue. Tocava no chão, virava piolho. Tocava o mar vermelho, o mar se abre. Quando Deus diz: Moisés, fala com a rocha, de Deus, não se mete, por favor, vai dormir que o Senhor está cansado. É com cajado. Hoje um dos maiores desafios para nós
na nossa continuidade com o Senhor, é a capacidade da gente alargar o nosso coração, renovar a nossa mente, para expandir, para hospedar. Essa palavra tem sido a palavra que melhor tem encaixado para mim. Hospedar aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus está entregando. Já é mostrado no nascimento de Jesus que se tem uma dificuldade que a terra traz em si mesma, é ter uma hospedaria para aquilo que Deus quer fazer. Quanto maior, não falo no sentido de tamanho, grandeza e status, mas quanto maior é aquilo que Deus quer fazer na terra, parece que menos hospedaria Ele encontra. Por isso que o maior projeto de Deus, quando foi chegar na terra, aquele menino Deus, não havia uma hospedaria para ele. E hoje um desafio para cada um de nós é permitir a nossa expansão interna, essa transformação que vem a partir da renovação da mente. Uma coisa é certa, não sei se você está escrevendo ou não, não existe a possibilidade de transformação sem renovação da mente. Se você olhar para você nos últimos 12 meses e você está pensando exatamente as mesmas coisas, pode ter certeza que você parou de ser transformado. Ainda que você pode começar a pensar coisas diferentes e se desviar, está desviado porque agora pensa coisas diferentes, não significa dizer que pensar as mesmas coisas é santidade. Aliás, quanto mais santo essencialmente você for, menos a forma e os status vão ser importantes para mim e para você. Hoje eu vejo o nosso desafio de a gente expandir internamente. E nesse trabalho do Senhor, de expandir o Juscelio, o Ulisses, o Lapa, cada um de nós, o trabalhar da renovação da mente é um desafio para nós, porque estamos muito refém dos arquétipos que já foram construídos na nossa mente, e alguns deles hospedaram algo de Deus, mas não hospedam mais. A maioria de nós, pastores e pastoras, estamos muito tristes. Estamos tristes com Deus, nós não temos a coragem de falar, mas estamos tristes com Deus. Por quê? Porque as coisas que Ele falou que daria certo e deu, muitas delas não dão mais certo. Eu fico me perguntando, como pastor de casais, dos quais eu fui tantos anos, e hoje ainda tenho esse rótulo por muita gente, por que a apostila do Casados para Sempre parece que perdeu o poder? Parece que não funciona mais. E pode ter certeza, é tudo bíblico. A Bíblia não mudou. Eu posso colocar a culpa nas pessoas que não querem Deus, que não querem reino, que não querem mudança, que não querem evangelho. Eu posso taxar todo mundo para justificar a minha ineficiência em estabelecer os novos desenhos de Deus sobre a face da terra. Posso fazer isso. O fato de eu acreditar que uma parede preta foi pintada da cor errada não significa dizer que a minha cor está certa. Não significa dizer que a minha cor está certa. Um dos maiores desafios hoje para o nosso desenvolvimento é a gente realmente permitir que o nosso coração se expanda, que a nossa mente seja renovada. E nós temos os nossos temores, os nossos cuidados. Isso, que bom. Que bom. Eu gostaria da gente poder, nesse pouco tempo que temos aqui, pensar sobre
a operação de Deus em nós, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e para a gente continuar online com Deus, por assim dizer. O universo de Deus, do reino de Deus, ele é um universo paradoxal. E tudo que é paradoxal, para a alma que opera através da lei, para ela é antagônico. Por isso a gente tem dificuldade. Se a minha vida, ela está pautada na árvore do conhecimento do bem e do mal, eu sempre vou ter dificuldade de ler as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são paradoxais. Mas tudo na árvore do bem e do mal, ela é antagônica, exatamente porque ela é a árvore do conhecimento do quê? E também, então há um antagonismo aqui. Há um antagonismo. Só que o antagonismo para Deus do jardim do Éden não é o bem e o mal. O antagonismo para Deus no jardim do Éden é a morte e a vida. O bem e o mal nascem da mesma árvore. É a esquerda e a direita. Por isso que se eu brigo com a minha esposa, se a gente tem uma discussão, o que eu faço? Eu analiso a situação. E se eu acho, se de repente até reconheço que fiz algum mal para ela, mas eu faço um balanço também sobre o mal que ela fez para mim. E se eu entreguei para ela 3 quilos de mal, e ela entregou para mim 8 quilos de mal, eu fiz a balança, eu estou no crédito, eu estou com o bem, ela está com o mal. Mas na leitura dela, com certeza não é a mesma. Porque ela também, a partir da árvore do mal, quer julgar. A árvore da morte, ela quer julgar. E a árvore da morte, ela trabalha com a direita e com a esquerda. Ela trabalha com um lado. Ela é partidária. Então, se é mal, não é bem. Se é bem, não é mal. Mas o reino de Deus é paradoxal. E o reino de Deus, se você quer ser o primeiro, você quer ganhar. E isso para a alma não faz sentido. É um antagonismo. Porque se eu quiser ganhar, como que eu vou perder? Só que Jesus disse: se você quiser ganhar a sua vida, vai ter que... A partir daí, todas as propostas de Deus para mim, de crescimento, de desenvolvimento, de expansão, sempre vai criar uma controvérsia muito grande dentro de mim. Por quê? Porque o trabalho operacional para esse ganho é através da perda. E a alma não consegue computar isso, porque se é perda, não é ganho. Se é ganho, não é perda. Você imagina, Deus alargou, expandiu Salomão a ponto de dentro dele, ele podia ter uma gestão suave, leve sobre aquilo, ia dormir, não estava cansado, não estava estressado, porque o que pesa a minha vida é aquilo que me faz ser menor do lado de dentro que do lado de fora. Pois bem, eu e você já conhecemos aquela passagem tão pregada por todos os pregadores que existem no mundo, já pregaram sobre ela uma vez, de Jesus dormindo no barco e aquele vento começa a soprar. E um vento no mar não era uma coisa extraordinária para os discípulos. Os apóstolos eram pescadores, conheciam aquela realidade. Mas de repente, você sabe, tem muitos ventos que para um pescador, você no barco, leigo, estaria apavorado. E o pescador está tudo bem. Assim como uma turbulência para o piloto de avião não é um problema. Ele não fica alterado. Quem começa a fazer um check-up sobre a minha salvação sou eu. O piloto não. O piloto nem pensa nisso. Então, mas de repente, levantou-se um vento impetuoso, um tipo de uma tempestade do lado de fora, que era maior do que a segurança que eles tinham do lado de dentro. E a tempestade do lado de fora agitou o lado de dentro. No que agita o lado de dentro, eles vão acordar Jesus. E acordam Jesus com uma palavra, uma indagação.
Senhor, mestre, mestre, não te importas que vamos perecendo? Quando a tempestade do lado de fora é maior do que a minha paz do lado de dentro, eu começo a incomodar a Jesus, dizendo que Ele não está se importando com a minha vida. Ele não está se importando com a minha vida. E Jesus então acorda e ele fala, vento. Ele não manda o vento parar de soprar. Ele, vento, cala a boca, vento. A Bíblia diz que ele fala, vento, emudece. Então, mas vento não tem fala. E quando ele termina de dizer vento, cala, ele volta para os discípulos e diz, homens de pouca fé. É claro que aquele xingão não foi para o vento. Ele estava mandando calar. Eu lembro muito bem, já contei isso em alguns lugares, lembro muito bem que eu tinha um sistema de manipulação com relação à finança na minha casa, que sempre que chegava a virada do mês, e eu fazia que não fechava no verde, e naquela época era bastante vezes que acontecia isso, porque existe uma coisa chamada limite. Então fechava no vermelho muitas vezes, sempre no dia 30, 31, a virada do mês. Era um problema lá em casa, porque eu sentava com a Lulu e eu convencia ela que o problema estava nela. O problema estava nela. E eu lembro que eu falei isso um dia de uma virada de mês dessa. Só que ela é diurna, já era meia-noite. Eu estou ali dando o discurso. Quando eu olho para o lado, ela dormiu. Cara, eu já estava bravo. Aquele que estava ali saiu, buscou mais 7. Eu acordo, peguei no braço e acordei. Aí é fácil dormir. Amanhã não é você que vai atrás da máquina e tal. Porque o atribulado, ele não se contenta em ser atribulado. Enquanto ele não tira o outro da paz e põe na tribulação dele, ele não está em sossego. E a gente quer tirar Deus do 7º dia e trazer para o 6º. E eles foram acordar Jesus. Jesus acorda. E quando ele manda o vento se calar, por causa de um único fato. Porque o que ele tinha de paz do lado de dentro era muito maior do que tinha de tempestade e vento do lado de fora. Então, para nós, milagre, e eles dizem assim: quem é esse que até os ventos obedece? Porque para nós, milagres, é Jesus acalmar o vento. Para Jesus, milagre é dormir na tempestade. Então não tem problema que eu comece experimentando o poder de Cristo que acalma a tempestade, até que Ele possa me levar para um lugar onde a tempestade em si não me abala. Obviamente que eu não estou dizendo para você que estou nesse lugar. Estou perseguindo esse lugar. Estamos todos na mesma rua, cada um num quilômetro. Eu ministrei outro dia falando sobre o Gadareno, dizendo que todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente tem uma identificação com o personagem. Se identifica para se ver. Porque, como diz o meu amigo pastor Ricardo Costa, você não abre a Bíblia para ler a Bíblia, você abre a Bíblia para ler você. Então, quando você lê a Bíblia, se está falando de Marta e a Maria, você tanto a Maria, adoradora, como você é a Marta também, agitada. Se vai falar do Zaqueu, é você que está em cima da árvore. Eu não sei se você lê assim também, mas você se coloca nesse lugar. Agora, quando a gente lê a passagem do Gadareno, aí não dá, né, irmão? Aí não dá. Aí não dá. Por quê?
Porque para nós estar endemoniado, para nós ou estar endemoniado, é a condição do Nazareno. A gente não consegue se imaginar que a gente pode estar na mesma rua do Nazareno, do Gadareno, só está num quilômetro um pouco antes. Porque ele não começou daquele jeito num dia só. Ele foi cortando relacionamentos, até que para morar só num cemitério. Eu lembro, já falei isso, o Paulo e a Paula estão aqui, que eu fui falar na empresa deles, me levaram lá para falar para os funcionários da empresa, era negócio no mês de setembro, tinha que falar sobre suicídio, chamaram eu, não sei porquê. Não sei se olharam para mim, esse cara quer se matar, não sei. Mas enfim, eu sou pastor, fui lá. E eu lembro que não foi programado, não estava na minha mente fazer isso. Peguei a mão no microfone, simplesmente olhei para aquele público que estava na minha frente, os funcionários da empresa, e disse: estamos aqui para tratar desse tema, que é um tema abordado nesse mês, suicídio. Eu queria fazer uma pergunta para vocês: quem de vocês já se suicidou? Bom, aqui tem um riso aqui, porque aqui podia ter um toque de piada, mas lá não existia. Um público frio, para mim e para eles, não fazia sentido nem ser uma piada e não fazia sentido ser sério. Ficou um clima muito estranho e eu resolvi aumentar a estranheza. Eu disse: gente, isso aqui é uma palestra, eu não vou falar sozinho, a gente vai interagir, não tenha problema de falar. Levante a mão se você já se suicidou. Ficou mais estranho ainda. Eu apertei o terceiro botão, levei no extremo e disse: sabe por que ninguém levantou a mão aqui? Porque suicídio para você é quando a pessoa naquele último dia dá um tiro, toma um veneno, dá cabo da sua vida. Quantas coisas você já vem matando dentro de você tem muito tempo? Ninguém se suicida de um dia para a noite. Ninguém se suicida do dia para a noite. Ninguém é o gadareno do dia para a noite. Mas ele foi cortando relacionamentos. Chegou uma hora que o cemitério era o único lugar, porque lá ninguém discordava com ele. É aquela pessoa que, não podendo cancelar todo mundo no grupo do WhatsApp, ela sai. Quando ela sai, ela excluiu todo mundo, que é a maneira, porque ela já não é o administrador, não deram esse poder para ela, graças a Deus. Ela não podendo cancelar todo mundo, ela mesmo sai. Como diz o pastor Ulisses, dependendo da pessoa, se ela morar sozinha, briga e sai de casa. Mas o fato é, irmãos, que a primeira e a grande narrativa negativa da Bíblia é: não é bom que o homem esteja só. E o diabo sempre vai buscar trabalhar de alguma forma para o contrário disso. E todos os nossos movimentos de crescimento no Senhor, o extrato você vai ter no mundo relacional. Porque se o amar, depois de amar a Deus, é amar o próximo, o teu extrato e o meu extrato sobre amar a Deus é minha relação com o próximo. É o nosso extrato. E o diabo sempre vai tentar provar para mim, para você, que é melhor estar só, que é melhor eu ir cortando alguma coisa para me protegendo. E o maior desafio de Deus, como Deus tem palavra, promessa, intenções sobre nós, sobre crescer, expandir, aumentar. Porque o fato de você, muitas vezes, poder querer crescer, se expandir por cobiça, não significa dizer que crescer e expandir é pecado. Porque tudo que é bem alimentado vai crescer. E o nosso maior desafio hoje, no nosso crescimento pessoal, no nosso desenvolvimento pessoal, é exatamente lidar com esse investimento de Deus, que entrega um treinamento que para minha alma é antagônico. Então Jesus está no Getsemane, está sendo espremido a ponto de sair sangue. Amém? Nós sabemos disso. Ali é o último momento, é o corte.
Jesus, quando ele termina de suar sangue, que ele vence a vontade dele e bebe o cálice ali, o cálice do sangue, ele bebe ali. Quando ele vence aquilo ali, o próximo passo é a cruz. E eu sempre insisti nisso, se você me permite, eu volto a insistir. Jesus não venceu a cruz na cruz. Jesus venceu a cruz no Getsemane. A cruz é um extrato público de uma vitória que ele teve no Getsemane. Suou sangue, mas não trocou a vontade de Deus pela dele. E ele não estava debaixo da pressão do diabo, ele não estava debaixo da pressão do inferno. Satanás, ele já tinha vencido naquele debate. Ele estava debaixo da glória de Deus. Que a única coisa que disputa com a tua vontade é a glória de Deus. O diabo não trabalha nem para mim, nem para você fazer a vontade dele. Satanás trabalha para eu fazer a minha vontade. E Jesus não disse: Deus, se puder, afaste de mim esse cálice, mas não se faça a vontade do diabo, se faça a tua. Não, o que ele falou? Não se faça mas a tua vontade. Então, ele estava disputando com a vontade dele. Então, ele estava debaixo do peso da glória de Deus. E Jesus estava debaixo desse peso da glória, por quê? Porque ele estava dentro de um processo aonde aqui, queria que você imaginasse Getsemane, a cruz, um corte, a ressurreição do outro lado. Aqui, Jesus, ele tem um corpo que comporta e que abriga e hospeda um único homem. Do outro lado da ressurreição, do outro lado da cruz, na ressurreição, ele vai ter um corpo que hospeda gente de toda tribo, língua, raça e nação. E como que Deus faz para expandir o corpo de Jesus para caber tanta gente? Experimenta. Isso para a alma é difícil, porque o treinamento dele é contrário àquilo que ele promete. Eu não consigo imaginar que o Deus que diz que vai me expandir, me espreme. Porque se Deus falou que vai me alargar e tem alguma coisa me espremendo, eu vou dizer que o diabo se levantou. Eu não consigo imaginar que eu estou debaixo do amor de Deus. Eu não consigo imaginar que eu estou debaixo. Se Deus diz que vai avançar comigo em novas medidas de paz, em novas medidas de amor, em novas medidas de liberdade, que é o que eu mais peço para o Senhor. E se Ele diz que vai me liberar para novas medidas de liberdade, de avanço, de paz, não fui eu que pedi, foi Ele que prometeu. E se de repente eu recebo essa promessa, que vou avançar em medidas de paz, em medidas de fé, em medidas de amor, de repente a senha, o treinamento para entrar nesse lugar é uma crise. E principalmente se Deus está buscando me levar para avanços, como Deus tinha com o pastor Fernando. Tinha avanços com esse homem e levou ele para crise. Você acha que ele pegou o diploma do seminário e jogou fora? Aquele seminário é base no seu espírito até hoje. Agora o Deus que falou para ele que depois do seminário ia fazer coisas grandes, depois do seminário aplica uma crise nele. Por quê? Por que a crise precede meus rompimentos? Por que a crise precede as minhas promoções? Por quê? Porque uma renovação de mente vai precisar acontecer. Eu estou entrando numa nova jurisdição. As leis que operam ali não são as mesmas daqui. O que aqui é orgânico, dependendo do crescimento que ele vai me dar, ali é bagunça. O que aqui é informal, dependendo do crescimento que ele vai me dar, ali é ilegalidade. Porque se você tiver 1, 2, 3 carrinhos de pipoca, é informalidade. Se você abrir uma fábrica de pipoca e continua vendendo a pipoca sem ter um contador, sem ter um advogado, sem ter a nota fiscal, você saiu da informalidade e entrou na ilegalidade. E se você tem uma igreja ali, como é precioso, irmão, no mundo orgânico, que Deus desenvolve e faz ela crescer, o que é orgânico pode virar bagunça se a sua mentalidade não for mudada. Então por que Deus está numa crise?
Deus não instaura uma crise para me responder alguma coisa. Deus instaura uma crise para nascer as perguntas das respostas que Ele quer dar. Porque o que não consegue me mudar não é porque eu não tenho as respostas. Eu não tenho as respostas porque eu não tenho as perguntas que Ele quer responder. Eu estou na vida velha daquilo que já foi resposta um dia. E eu posso ter hoje a resposta para a igreja de ontem, mas não tenho a de hoje. Por isso que os nossos filhos não querem a casa. Se permitir a ser mexido por Deus nas nossas bases, se permitir a ser expandido por Deus no interior. Voltando para o barco do Jesus que dormiu ali, eu, na minha experiência pessoal, eu estou vivendo um momento de ter que assumir desafios, crescimentos. E uma coisa interessante nisso: cada coisa que dá certo abre um novo desafio. Então é glorioso no dia que dá certo, no dia seguinte é horrível. Eu sei que tem empresários aqui. Você fecha o contrato do teu sonho, no dia que você fecha o contrato, você sai festejando. No outro dia, tem que montar uma operação, tem que fazer empréstimo. Mas é uma loucura, você arrumou um problemão que você não tem noção. Se você antes da promoção, se a crise não renovar um entendimento, uma mente que me alargue para dentro, para hospedar o que Ele vai entregar, quando chegar me mata ao invés de trazer glória. Me mata. A profundidade, a largueza, a altura do Cristo não diz respeito à governança, porque Ele é o cordeiro, mas Ele também é o leão. Ele é o servo, mas Ele também é o rei. Do lado de lá da cruz você vai encontrar um rei. Por isso que é do lado de lá da cruz, porque não tem como chegar lá sem antes o servo não ter um batismo de servo bem batizado. Mas uma vez que batizou, áreas da governança vão precisar entrar. E se elas não achar um lugar dentro de mim, quando a promessa se cumpre, aquilo que chega deveria me abençoar. Meu pastor gosta de dizer que a unção para Davi fez bem, mas para Saul não fez. E hoje um desafio que nós temos é permitir esses alargamentos no nosso interior, essa transformação que vem a partir da renovação da mente, aonde você vai aperfeiçoando a essência do Evangelho e vai ficando menos ranziza sobre a forma. A radicalidade da essência, na medida que ela aumenta, a exigência externa, ela diminui. E não diminui por negligência, diminui por essência. Por isso que Jesus ele era sempre muito mal visto, dependendo da roda que ele estava. Por quê? Porque todo líder corrupto sentava naquela roda. E Jesus sentava na mesma roda, só que era Jesus. E é muito difícil você viver num ambiente de tolerância, praticar misericórdia e não ser confundido como permissivo. Se o Senhor não mexer, não conseguir mexer nas minhas estruturas, olha o Deus que fala para mim, que vai me dar mais segurança. Como que Deus me dá mais segurança? Ele destampa um campo de medo. Mas se Deus vai dizer para mim, promete para mim que vai me dar mais segurança, por que eu amanheço mais inseguro? Não é porque eu tenho agora mais insegurança hoje do que tinha ontem. Não, eu só estou descobrindo uma segurança que estava no lugar errado. E o treinamento, para mim é difícil para a minha alma, porque ele me promete uma coisa e me treina no contrário. Então Jesus chama Pedro e diz: Pedro, eu vou te dar uma pesca milagrosa. Como é que é? Uma pesca que você nunca pescou. Nem rede para isso você não tem, só para você ter uma ideia, nem barco. É um negócio fantástico. Não vai ser maior, porque eu vou respeitar a tua rede e o teu barco. O limite.
Só que Pedro, eu vou no teu limite, Pedro. Eu estou esticando o teu limite de pescador. Eu vou dar uma pesca que você não vai sentir necessidade de mais peixe. Você vai sentir necessidade de reforçar a sua rede. Você não vai sentir necessidade de mais peixe. Você vai sentir a necessidade de ter o teu barco ampliado. Você não vai sentir necessidade de milagre. Você vai sentir necessidade de você ter uma condição interior de hospedar o milagre que está chegando. Senhor, então eu vou ter que ser treinado numa pesca dessa, porque eu nunca fiz. Ou vou te treinar. No outro dia Pedro está lá para ter a aula de treinamento. E como que treina um homem de Deus para uma pesca milagrosa dessa? É não pescando nada, uma noite toda. Como que o treinamento é contrário daquilo que ele vai entregar? Minha alma não consegue ler isso como amor. Minha alma não consegue ler isso como compaixão. Minha alma não consegue ler isso como misericórdia. E eu entro na crise que ele não gostaria que eu entrasse. Logo ele tem que recuar, porque se a minha alma tem medo de avançar, ele vai respeitar o meu limite. Talvez parte das suas crises hoje é o melhor que está acontecendo na sua vida. O que está provocando em você as perguntas, as respostas das quais ele quer te falar. Deus expandiu Salomão por dentro. Deus aumentou Salomão por dentro. Então Deus chama Josué. Você imagina, irmãos? Deus teve que esconder. A Bíblia fala que o corpo de Moisés ele foi escondido. Ele foi para o monte e desapareceu. Eu fico imaginando quando Josué recebe a notícia e Deus fala a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Daqui para frente é contigo, mas fica tranquilo. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Do mesmo jeito. E Moisés sumiu. É comigo, isso não é contigo. Peleja grande, só Judas é que sabe disso. O Judas lá da carta. Tá, Deus, tudo bem, Moisés sumiu, morreu. Só não me esconde o cajado. Cadê o cajado? Porque se o Senhor foi com ele, se o Senhor vai ser comigo como foi com ele, o negócio vai ser no cajado. Não, meu irmão, José, para aqui. Eu vou ser com você da mesma jeito que eu fui com ele, no que diz respeito à fidelidade. Não te desampararei, não te deixarei. Não significa dizer que a forma é a mesma. Você imagina se quando Deus diz, grita, que a muralha vai cair, se esse homem tem um cajado na mão, o que você acha que ia acontecer, irmão? Então Deus está escondendo aquilo que antes fazia você ter segurança e dar certo, porque Ele quer dar a forma nova de fazer as coisas. Não fica de mal com Deus. Não fica de mal sobre as coisas que não dão mais certo. Trabalha esse cara que está aqui dentro. Porque se ele for trabalhado, ele hospeda a próxima entrega, que muito provavelmente já está aí, só não consegue descer. Então a tua passada nesse retiro não é em vão. Não são sobre coisas que Deus vai te dar, porque elas já estão prontas nas regiões celestiais. Já está no departamento do pacote, está pronto. Precisa preparar aí, porque a ficha desce. Então Deus diz para Josué: você vai derrubar essa muralha. Essa muralha, Deus, o senhor sabe o que diz? Essa muralha diz que a muralha de Jericó. Em Jericó havia um ditado que o sentinela podia ser cego e mudo, por causa da garantia que era. E como que vai ser? Você vai gritar e essa muralha vai cair. O Deus, que grita é esse que uma muralha dessa cai? Meu filho, é um grito que você não conhece. Você tem que aprender comigo. E como vai ser? Eu tenho que aprender. Não, vou te treinar, fica tranquilo, vou te treinar a gritar. Primeiro dia, segundo dia. Como que ele me treina gritando? Como que eu entendo esse antagonismo? Na minha alma é contraditório, no meu espírito eu estou perdendo uma vida que não vale a pena para ganhar dele que vale.
cruz não é o fim, não é a morte pela morte, nem a dor pela dor. Toda morte na cruz que você escolhe tem uma ressurreição que te espera. Nossas crises, nossas dores, Ele mexendo conosco para dizer: muito bem, garoto, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele fez a ferida e Ele sarará. Opa, quer dizer que eles não estavam fugindo, eles não estavam feridos por causa do pecado. Eu achei que Deus falando: volta, vocês estão desviados porque vocês estão mergulhados no pecado. Não, quando eles estavam no pecado, eles estavam bem. Eles começaram a sentir dor quando Deus começou a ferir. Disse: vem, meu filho, volta. Essa ferida, essa crise, essa agonia, essa angústia que você está, essa dor que você não consegue explicar, não adianta ir no médico, nem no psiquiatra, não. Isso aí sou eu que estou te ferindo. A tua cura é voltar para mim. Volta, sou eu que estou apertando. Quando fores corrigido pelo Senhor, não desmaies, não te enfades, porque o Senhor corrige todo aquele que ama. O diabo não te comprou, não é na mão do diabo que você está. Foi o Senhor que te comprou. E sabe o irmão mais velho que ele faz com o irmão mais novo? Bom, ele dá cada pipoco, ele briga, ele bate. Ele pode estar brigando. Se vem um de fora, resolveu escolher um lado errado, porque não importa o lado que ele escolheu, porque irmão pode brigar entre si, mas Deus me livre se alguém de fora botar a mão. Então, irmão, ele te comprou, ele pode te corrigir. Satanás não tem poder sobre isso. Compreender. Deixa eu ver o horário. Nossas dores, Ele nos expandindo, mexendo na nossa forma de pensar. Eu não estou falando de mexer em fundamentos, irmãos. Não, muito pelo contrário. É usar o fundamento de maneira correta. É o Senhor nos devolvendo para os lugares que é dele, mas sobretudo a permissão da troca de mitra para os avanços. Há avanços que vai nos dando estratos. O extrato da cruz. Ouça, irmãos, ouça. O extrato da cruz você tem na mesa. Você tem na mesa. Por isso, quando você começa, se você começa a fugir do teu universo relacional, não estou dizendo de verdade que dá para trabalhar junto toda a vida, que dá para congregar junto. Não. Muitas vezes chega uma hora que a tua estação, a tua data, eu estou falando dentro do coração, teu universo relacional. É dentro de você. Quando você opta por se fechar, por diminuir a tua entrega relacional, principalmente pastora, funciona mais ou menos assim. Já falei isso outrora, vou falar em 2 minutos ou 3 no máximo. Você pega uma pessoa que chega na sua igreja, ela chega lá toda arrebentada, casamento por um fio, finança destruída. Aí você gasta tempo com ela, se investe nela, muitas vezes madrugada, às vezes chega até dar uma falta para sua casa, para que ela entrega. Daqui a pouco o casamento está bom, as finanças estão arrumadas, a pessoa já está tão boa que agora ela já acha que você não é mais pastor para ela, que ela já ficou boa demais e você não é suficiente. Uma maravilha isso. Aí ela resolve sair porque você não é mais o suficiente para ela. E agora pega aquilo que você entregou na liberdade, na intimidade que você dá para poucos, distorce lá fora. Isso é muita dor para a gente, porque existem muitas dores na alma.
Mas a traição, ingratidão, são dores difíceis de administrar. O que eu faço? Já que Deus não me protegeu, agora deixa que eu me proteja. O próximo que chega é igual hotel, quando a gente vai, também lá naquele negócio de alugar carro, que você já tem que deixar o teu cartão não sei quantos de calção. Se você não fizer nada de errado além do que está combinado, eles te devolvem. Mas se você fizer alguma coisa errada, tchau. Pronto, o próximo que chega já tem que pagar um calção. Porque eu já estou nas minhas garantias. Porque se Deus não pode me proteger, me protejo eu. Aí eu já entrego para a pessoa um boleto de uma dívida que ela não fez. Quem fez foi a outra. E vou criando as minhas defesas. Por isso é difícil o evangelho, como o pastor Fernando falou. Porque eu vou ter que me resolver aqui dentro. Não significa dizer que vou ter que continuar com alguém, mas a minha vida relacional vai ter que continuar aqui dentro. Por quê? Porque você não pode, eu não vou entregar para alguém um boleto de uma dívida que ele não fez. E isso eu aprendi com o meu pastor. Se o cara quiser entregar um boleto para ele, vai ser com a dívida que ele vai fazer. Ele não pega a dívida. Ouça aqui, você que é pastor, quem aqui vive a experiência de ovelha, quando você diz assim, fulano, quero falar com você. O cara se tem, fica todo apavorado por causa da experiência do outro pastor, ele fica entregando para você um boleto que você não fez na dívida. Quem sabe o que eu estou falando? O contrário é verdadeiro. Aí a gente fica com aquelas seguranças enrijecidas. E se eu não me abrir para as resoluções aqui do mundo relacional, não consigo hospedar as grandezas que Deus quer entregar. Por isso a mesa. Jesus, ele fez uma ceia antes de ir para a cruz. Ele fez uma ceia para explicar a cruz. Ele botou um vinho na taça e disse: esse é meu sangue, que é dado por... Bom, você pode discutir se era vinho ou suco de uva. Jesus chamou de sangue. Então fica com o sangue, não entra na outra parte. E ele deu de beber ali. Ele sai dali, ele vai para a cruz. Vai ou não vai? O sangue foi derramado na cruz. Na cruz foi derramado, mas ele foi bebido na mesa. Porque o teu sacrifício você entrega na cruz, mas o vinho você entrega na mesa. Porque o que mostra se você passou na cruz é se você ainda está aberto para a mesa. Por isso ele está trabalhando aqui dentro, está expandindo. Você acha que Deus andou igual um carrasco atrás do Fernando? Agora eu vou arrebentar com você. Estava trabalhando para ser o homem que ele hoje é. Por isso, se fores corrigidos, não te enfades, quando por Deus não fores aprovado. Compreender esse movimento antagônico. A partir daí, o próprio espremer de Deus. Irmãos, Deus pegou Davi, deu uma espremida em Davi, saiu um matador de gigante. Deu uma espremida mais funda, saiu um adúltero. O adúltero precisou sair para o matador de gigante cumprir o seu propósito. Por isso também tem aquele avanço, alguns apertos, como ontem o pastor fez um apelo aqui, dizendo para você: vem cá na frente, está com agonias internas, vem aqui na frente. Você está atribuindo isso ao diabo. Deus está te apertando para vir para fora aquilo que Ele quer tirar. Então não corra do altar, corra para o altar. Não impute sobre você suas próprias sabotagens. Antes, se Ele apertou, isso é novidade talvez para você, para Ele não. O Senhor está nos trazendo largueza do lado de dentro, uma renovação de mente. Passa por compreender melhor a forma que Deus opera, aquilo que para minha alma é contrário. Como que um Deus
que vai me ensinar a ouvi-lo. Me treina sem falar comigo. Me treina no silêncio. Ouça, meus queridos amigos, muitas coisas para nós dos nossos dias, elas foram embora. O poder de Deus não diminuiu. Um dia, uma guerra entre Israel e os filisteus, trouxeram a arca para dentro, para o meio do arraial, no meio do exército, fizeram uma festa. Uau, agora Deus está conosco, bora para cima. Vamos levar uma surra tão grande. Se não bastasse, levaram a arca, os filisteus levaram a arca e colocaram dentro do templo de Dagon. Irmão, o Dagon, que não tinha nada a ver com isso, irmão, foi um UFC, um MMA, uma loucura. Punhava até o céu da boca. Deus estava comunicando para o seu povo: vocês é que estão perdendo a guerra, achando que eu estou aí. Compare eu com Dagon para você ver. Meu poder não acabou. Dagon não tem nem condição de mexer comigo. É só a forma com que vocês estão fazendo. Enquanto Deus poderoso atrocidava Dagon para os filhos de Israel, irmãos, olhando lá no meio, uma derrota com a arca dentro, o que foi comunicado? Não, o Senhor está voltando, resgatando aquelas primeiras entregas que já tivemos um dia. Como bem falou o pastor Fernando aqui, as primeiras entregas, e não consegue descer, não consegue chegar, por causa daquilo que já sabemos. Hoje, aquilo que a gente já sabe. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pera. Fica aí que você não pode ver, tá bom? Você sabia que na minha mão esquerda tem um relógio aqui no pulso? Amém? Você sabia que no outro pulso também tem um relógio? Aqui o teu amém é pronto, porque você já sabe, né? Aqui você teria que confiar. A gente quer trabalhar com Deus só com o que a gente já sabe, e não consegue aumentar a confiança para entrar nas coisas novas. Aí, sabe qual é a nossa conversa humilde? A nossa humildade vem assim: ah não, se Deus me mostrar, não, eu só preciso de uma palavra. Se Deus me falar, se Deus me disser, eu entro. Se o Senhor me mostrar, eu vou. Não, porque eu comigo não tem não. Eu sou crente de verdade. Irmão, eu não quero que Deus mostre. Eu quero que Deus me dê garantias. Essa que é a verdade. Não estou em busca de direção, eu estou em busca de garantias. Aí eu me escondo esse medo que busca garantias, que me priva de correr os riscos que com Cristo é inevitável correr. O Senhor está fazendo um reset em alguns de nós, está buscando o nosso coração, está buscando as nossas entregas, e está querendo buscar o melhor proveito dessas crises. Entrega. Irmão, já que você está sofrendo, entrega o melhor que você tem. Pastor, já pensei até em dar cabo da minha vida. Então acaba com essa, entrega para Deus. Já que vai dar cabo, entrega para Ele vivo, porque o sacrifício vivo é exatamente isso. Mas o ponto para mim, eu preciso encerrar, já sei que preciso, é que não faça uma leitura errada sobre os movimentos transitórios que Deus está gerando na sua vida. Não faça uma leitura errada. Não permita, a palavra desistência não pode entrar. Exigências se alinha com os valores do Senhor
perfeitamente. Aí sim um clareamento começa. De forma consciente ou inconsciente, o rio de Deus vai levar tanto a mim contra você. É desafiador passar pelas mudanças que Deus propõe. Como eu falei para vocês que eu estou vivendo, o meu momento é um momento de crescimento, de expansão. Mesmo que não, se parar aqui, eu já estou no movimento. E umas coisas complicadas. Porque cada coisa que dá certo, no outro dia, mexe com todos os meus medos. Já me arrependi até de orar, embora eu não ore, não sou de pedir nada. No lado do nosso prédio tem um outro prédio. Funcionava uma balada famosa lá. Um dia, alguém do nosso meio disse: Deus revelou que a gente tem que orar para fechar a balada. Eu disse, porque ficava bem ruim. A balada que ela chegava aí, ela tinha 3 horários de terminar, dependendo da balada. Às 6 da manhã, às 8 e às 10. Então está chegando na igreja, tinha que disputar, porque era prédio irmão. Resolvemos orar. Deus, sei o que, essa balada. E a pessoa que estava dirigindo a oração disse: Deus, essa semana ainda, Serra. Tá bom, só que lá estão os cartazes, até 2 meses para frente, Pablo Vittar, não sei o que, uma balada famosa. Deu 1 dia e meio, irmão. O dono do prédio me ligou. Ele disse: pastor, acabei de receber um telefonema aqui, que eles estão reincidindo o contrato aqui no lado. E antes de colocar nas imobiliárias, eu prometi para você que eu te traria prioridade. Eu disse: meu Deus, irmão, cancela a oração, cancela. Eu achei que eu ia morrer quando eu aluguei o primeiro prédio. E eu tinha falado com o pastor, e agora eu preciso pagar essas contas, todos esses negócios. Está precisando de dinheiro, Juscelio? Não. Então por que não paga a conta? Não é de dinheiro, eu estou precisando de coragem. Porque se o dinheiro chegar antes da coragem, quando ele chegar, é ele que vai determinar como as coisas vão ser. Então não é porque tenho dinheiro, mas a coragem precisa chegar antes, para quando ele chegar, ele continuar sendo servo. Ele está querendo mexer aqui dentro. Você pode ficar de pé comigo? Ele está querendo mexer aqui dentro, expandir nosso interior. Tem bons olhos para olhar as formas que Deus trabalha, que ela é antagônica para a alma. Por quê? Porque para a alma é morte, mas para o espírito é vida. Pastor, mas é ruim, é difícil. Eu sei, é ruim para a alma, mas depois que você ultrapassa a cruz em cada ponto desse, meu Deus. Então, é 1h em ponto, foi o horário que era para terminar. Também não precisava ir mais longe mesmo, não precisava. Mas o almoço está servido lá embaixo. Mas se você quiser pegar um pouquinho daquilo que você ouviu, se alguma coisa trabalhou dentro de você, e antes de comer, você: Deus, eu sou obrigado a ir ali na frente, eu preciso colocar isso dentro do teu altar, Senhor. Eu preciso colocar isso. Eu quero ir, eu vou em busca disso aí, Deus. Então eu queria que você tivesse essa liberdade.